minhas queridas amigas, meus queridos amigos, correligionárias, correligionários, conhecidas, conhecidos, público em geral, a todos e a todos, a todas e a todos, muitas boas noites. É com muita alegria, com muita satisfação que começamos mais uma prédica positiva. Após 2 ou 3 semanas de pausa, devido a diversos motivos, nós retomamos as nossas prédicas. Então, antes de mais nada, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Bem, como eu comentei, nós retomamos hoje nossas prédicas, né? Na semana retrasada nós não tivemos nenhuma transmissão porque eu estava viajando, né? Tive alguns compromissos pessoais. Na semana passada, infelizmente, eu tive um pequeno problema de saúde que me impossibilitou de... Eu tive problema de saúde exatamente no dia da prédica. Algumas horas, um problema que se deflagrou algumas horas antes da prédica, então eu me vi impossibilitado de realizá-la. Então hoje, dia 16 de maio, ou melhor, dia 24 de César de 169, retomamos a nossa prédica, né, o nosso apostolado. Eu farei muito assim porque estamos no meio do outono, mas estamos com clima de inverno aqui em Curitiba. Hoje de manhã eu fazia 7 graus, o que para nós é bastante frio, né? Então tem que esquentar as mãos. Qual será a nossa programação hoje? Nós comentaremos agora na sequência as efemérides, não é? As datas que nós comemoramos, na verdade que nós comemoramos nos últimos dias, na última semana, são vários acontecimentos. Leremos um pequeno poema de Martins Fontes, né? De um poeta positivista brasileiro. Faremos a leitura comentada do Catecismo Positivista, não é? Estamos nos encaminhando para o término da leitura comentada da 6ª conferência e, finalmente, passaremos ao nosso sermão em que abordaremos o tema da confiança, a teoria positiva da confiança. Então vamos lá. Hoje, no calendário corrente, hoje é dia 16 de maio, no dia 11 de maio, quinta-feira da semana passada, dia 11, nós celebramos a fundação da Igreja Positivista do Brasil, no dia 11 de maio de 1881, então 142 anos, não é? Gloriosamente fundada por Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes, não é? A Igreja Positivista do Brasil, que nesses mais de 140 anos tem prestado e presta importantíssimos serviços para o Brasil, não é? Serviços intelectuais, morais, políticos, poéticos e assim por diante. No dia 13 de maio, sábado da semana passada, nós celebramos a abolição da escravidão, não é? A abolição da escravidão, culminando uma campanha que se desenvolveu durante décadas e décadas no Brasil e que ao longo da década de 1880 ganhou um forte impulso e culminou, né, no decreto da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Nessa data, 13 de maio, nós positivistas brasileiros celebramos também o concurso da raça negra na Constituição do Brasil. Raça aí não deve ser entendido no sentido biológico, mas mais no sentido étnico, né? Os povos que vieram trazidos à força, escravizados da África, não é? Então essa parte é a nossa herança africana, a participação do elemento africano na civilização brasileira, não é? E celebrando de modo geral a participação dos africanos nas Américas e celebrando também a atuação autônoma
autônoma dos negros, né, para constituírem nacionalidades, novas nacionalidades, para integrarem novas nacionalidades livres e autônomas nas Américas, nós celebramos a figura de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, o famoso general de ébano, que foi um ex-escravo, já com 50 ou 60 anos, liderou a revolta no Haiti, no final do século XVIII, né, depois da Revolução Francesa. O Haiti era a colônia francesa. Ele, escravo, libertou-se, organizou as forças dos ex-escravos no Haiti e transformou aquele país numa república autônoma e independente. Nós, positivistas, celebramos, não é, a memória de Toussaint Louverture. Diga-se de passagem que a memória de Toussaint não é mais lembrada no Brasil. Não é? Nós, positivistas, sempre o lembramos, mas faz décadas que não se faz referência a Toussaint. Não é? Quando havia expressivas manifestações, eram devidas aos positivistas, a nós. Não é? Bem, no dia 14 de maio, segundo domingo do mês de maio, celebra-se o Dia das Mães. Foi uma invenção de norte-americanos, na verdade norte-americanas, em 1905, mas está mais ou menos dentro do espírito do positivismo, não é? Nós positivistas celebramos a maternidade, temos um mês dedicado a isso, não é? E temos várias datas ao longo do ano celebrando a maternidade, a mulher e assim por diante. Então é sempre bom, é sempre importante valorizarmos as mães, mesmo que seja no calendário empírico, não é? Num calendário secular empírico, né? É uma data também a ser valorizada. E hoje, 16 de maio, nós celebramos o aniversário de nascimento do grande apóstolo da humanidade chileno, Luiz Lagarrigue, que nasceu em 1864, então faz aí quase 150 anos, 149 anos, é isso não? 159 anos, não é? Luiz Lagarrigue, como nós sabemos, era um dos vários 3 ou 4 irmãos positivistas, né, que desenvolveram um intenso apostolado nas Américas e na Europa, não é? Então, em particular, Luiz Lagarrigue foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 1928. Não é? Então, uma grande figura positivista. Nós temos aqui algumas presenças, né? Nossos amigos Sandra e Hernani dão boas noites. Boas noites, Sandra e Hernani. É muito bom tê-los conosco mais uma vez, não é? E o nosso amigo Mattia Canipelli, lá da Itália, dá boa noite, confrade Gustavo. Boa noite, Mattia, seja bem-vindo. Também temos outras pessoas assistindo aqui a nossa prédica, mas que não se manifestaram. Quer se manifestem, quer não se manifestem, evidentemente são todos sempre muito bem-vindos. Né? Então essas são as pequenas datas de hoje, desta semana. Em virtude da celebração da abolição da escravidão, da participação dos povos africanos na nacionalidade brasileira, não é? E também celebrando a memória de Toussaint Louverture, eu escolhi aqui um poema de Martins Fontes, dedicado exatamente à participação do elemento negro na sociedade brasileira. Não é? Na coletânea Nos Jardins de Augusto Conte, uma edição póstuma de 1938. Intitula-se Bim Bim, Nossa Mãe Preta. Prezava Augusto Conte o verso branco. Não queria artifícios, bem queria, como Tomás de Aquino, a simpleza, ou São Francisco a naturalidade. E entre os metros, nenhum se me afigura melhor do que este que deflui, cantando para lembrar
que ele, da raça negra, foi o primeiro defensor no mundo. Pela excelência da afetividade, pela dedicação total, extreme, a raça negra bem merece a nossa mais sagrada, mais íntima e profunda gratidão pelo muito que tem feito para que a humanidade seja humana. Nós, no Brasil, jamais lhe pagaremos o que ela nos legou sacrificada. Eu, pelos meus grandes manumissores, recordando tragédias não descritas, posso, como bem poucos em verdade, calcular o que fez a raça negra por nossa terra pela nossa glória. Todos nós no Brasil tivemos uma velha mãe preta, uma bimbim, que o sono dos sonhos nos encheu. Quando crianças, consolou muita dor, foi confidente dos maiores segredos familiares. E um dia se apagou, deixando a todos, na tristeza da vida, 1000 saudades. Aí deveria haver, evocadora, uma lembrança dela em nossos lares, entre as imagens, as fotografias dos entes caros dos antepassados, entre os nomes, os grandes benfeitores, tais como Tiradentes, nosso mártir, ou Toussaint Louverture, herói e santo, de todos os que amaram e sofreram, dos que morreram, porque muito amaram. Né? Então, um pequeno poema de Martins Fontes, não é? Glorificando a raça negra, a participação dos povos africanos na nossa sociedade brasileira e nas Américas de modo geral. Bem, então, feita essa pequena evocação poética, né, essa pequena lembrança poética, passemos então à leitura comentada, né, a continuação da leitura comentada do Catecismo Positivista. Daremos continuidade, estamos indo para o término da 6ª conferência do Catecismo Positivista. Essa 6ª conferência é dedicada à teoria geral do dogma. Bem, então nós temos que lembrar algumas coisas. Dogma para o positivismo não significa concepção estreita, fanatismo, não significa absolutismo, não significa falta de simpatia, rejeição de concepções divergentes. Bem ao contrário, nós somos pelo relativismo, não é? Nós somos pela discussão racional das concepções. Então, o dogma significa apenas a parte da religião que trata da inteligência. Assim como o culto trata dos afetos, não é? da disciplina e do estímulo dos sentimentos, assim como o regime trata e regula da atividade prática, o dogma trata da parte intelectual, não é? Regula, estimula, desenvolve o pensamento do ser humano, não é? Seja em termos de ciência, especificamente, seja em termos de elaborações intelectuais de maneira mais ampla, não é? A filosofia em particular também, a arte e assim por diante. Bem, nós faremos, como esse tema do dogma é um tema denso, não é, que exige muitos comentários, muitas observações, nós temos lido com um pouco mais de vagar a parte do dogma. Não é? O objetivo disso é permitir que essas concepções, né, que a parte do dogma, sejam apresentadas com calma e sejam bem explicadas. Evidentemente, não é, todos aqueles que tiverem dúvidas, né, quiserem comentar, quiserem fazer alguma observação, não é, sobre o dogma, fiquem à vontade. É claro que nós sempre estamos aqui à disposição, mas nesse caso, em virtude da densidade do tema, não é, da dificuldade que esse tema suscita, não é, por favor, fiquem à vontade para perguntar, comentar, para interagir conosco aqui na nossa prédica. Na última prédica, não é? 2 ou 3 semanas atrás, nós tínhamos terminado os comentários observando que
A moral é a última ciência, é aquela que resume todas as demais ciências e ela regula todas as ciências anteriores. Não é? A regra geral para a constituição, para disciplinamento das ciências inferiores é a seguinte: toda ciência deve se constituir o suficiente para que se passe ao degrau seguinte. No caso da moral, como a moral é o ápice, não há um degrau acima dela. Então, faltaria a moral essa trava objetiva dada pelo degrau seguinte, subsequente. Bem, como é que Augusto Comte resolve essa dificuldade, não é? essa dificuldade que à primeira vista se apresenta? A moral ela é ambígua, ela é teoria e prática. Ela é teoria sobre o ser humano e é imediatamente prática sobre o ser humano. Então, como ela passa, não é, naturalmente, insensivelmente da teoria para a prática, o caráter prático da própria disciplina da moral já evita que ela recaia no academicismo, no cientificismo, não é que ela se degrade com todos os maus hábitos acadêmicos e intelectuais. Bem, então, dando continuidade aqui à leitura. A mulher Clotilde, a filha, comenta: o verdadeiro regime teórico, tendo, portanto, ficado constituído, eu peço para você, meu pai, que termine esta longa e difícil conferência caracterizando as propriedades gerais da sua série enciclopédica, considerada daqui por diante no sentido ascendente, subindo, que em breve, né, esse sentido ascendente, ele em breve me será familiar. Eu percebo espontaneamente os perigos intelectuais e morais peculiares a essa cultura objetiva. Não é? Quando nós consideramos a classificação das ciências, quando ela é ascendente, quando ela passa da matemática para a moral, essa sequência ascendente é uma sequência objetiva, não é, de acúmulo de dados objetivos e constituição das leis naturais. Não é? A sequência descendente, que vai da moral para a matemática, é a sequência subjetiva, não é? Em que a moral vai disciplinando, regrando, reorganizando, reestruturando as diversas ciências, não é? Por meio do método subjetivo. Bem, então, retomando aqui a leitura. Clotilde observa, né? Eu percebo espontaneamente os perigos intelectuais e morais peculiares a essa cultura objetiva, né? Que sobe da matemática para a moral, enquanto essa cultura permaneceu desprovida da disciplina subjetiva que você acabou de me explicar. A disciplina subjetiva é a disciplina do método subjetivo, em que a moral vai reorganizando, reestruturando, né, apresentando os limites de algumas pesquisas, estimulando outras pesquisas e assim por diante. É um movimento subjetivo, não é, dos valores próprios ao ser humano. Então, a sucessão necessária das diversas fases enciclopédicas obrigou provisoriamente o gênio científico a seguir um regime de especialidade dispersiva, diretamente contrário à plena generalidade que deve caracterizar as vistas teóricas. O que Clotilde está comentando é que, quando nós passamos da matemática para a moral, cada ciência, cada degrau da série das ciências, cada degrau foi se constituindo de qualquer jeito, fazendo pesquisa sem cessar, sem ter outro objetivo além de fazer pesquisas, sem ter, em particular, sem ter em vista o conhecimento e o aperfeiçoamento do próprio ser humano. É isso que ela quer dizer com uma especialidade dispersiva, conhecer cada vez mais sobre cada vez menos,
deixando de lado, desprezando as preocupações com o ser humano, as preocupações morais de desenvolvimento do ser humano. E essa especialidade dispersiva, ela é contrária à plena generalidade que deve caracterizar as vistas teóricas. Em vez de nós termos uma visão de conjunto, não é? O academicismo insiste, né, e acha maravilhoso pesquisar cada vez mais questões específicas, questiúnculas, desprezando a visão de conjunto, e de novo, a visão de conjunto e o aperfeiçoamento do ser humano. Não é? Daí deviam resultar cada vez mais nos cientistas, sobretudo, e em consequência no público, no grande público também, de um lado o materialismo e o ateísmo, e de outro lado o desdém pelas afeições ternas e o desuso em que caíram as belas artes. Não é? Então, o academicismo e o cientificismo estimulam o materialismo e o ateísmo, e o desdém, né, o desprezo pela afetividade e até mesmo as belas artes. Eu sei há muito tempo quanto, sob todos esses aspectos, o verdadeiro positivismo, vejam, o verdadeiro positivismo, longe de oferecer qualquer solidariedade real com seu preâmbulo científico, constitui, pelo contrário, o melhor corretivo dele. Vejam só, o verdadeiro positivismo é o melhor corretivo do preâmbulo científico. Então, Augusto Comte está dizendo aqui com todas as letras, né, por meio de Clotilde, né? Augusto Comte está dizendo com todas as letras que o verdadeiro positivismo não é a favor do cientificismo e do academicismo. Na verdade, é contra. E o verdadeiro positivismo, o verdadeiro espírito positivo, o verdadeiro relativismo delimita a ciência, corrige a ciência, impõe limites morais, intelectuais, práticos à ciência. Mas, sem o seu auxílio, eu não poderei apreender os atributos essenciais que eu devo agora apreciar no conjunto da sua hierarquia teórica. Então, Clotilde pede o auxílio de Augusto Comte, não é, do pai, do sacerdote, para entender a escala enciclopédica. O sacerdote, então, comenta: eu reduzi, minha filha, os atributos da escala enciclopédica a 2 atributos principais. Esses atributos correspondem ao duplo destino geral dessa hierarquia, tanto subjetivo como objetivo. Ou melhor, aqui é destino lógico, que é subjetivo, e destino científico, que é objetivo, conforme se considere, sobretudo, o método ou a doutrina. Então, o método de cada ciência tem um aspecto subjetivo e lógico. A doutrina, né, a teoria, cada teoria científica em si mesma tem um aspecto mais objetivo e um aspecto científico, propriamente dito. Sob o primeiro aspecto, não é, subjetivo, lógico, metodológico, a série enciclopédica indica há um tempo a marcha necessária da educação teórica e o desenvolvimento gradual do verdadeiro raciocínio. O raciocínio, né, principalmente dedutivo, no seu berço matemático, onde as induções indispensáveis são sempre quase espontâneas, o método positivo torna-se cada vez mais indutivo à medida que atinge especulações mais eminentes. Nesta longa elaboração, cumpre distinguir 4 graus essenciais em que a complicação crescente dos fenômenos nos faz desenvolver sucessivamente a observação, a experiência, a comparação e a filiação histórica. Cada uma dessas 5 fases lógicas
incluindo a base matemática, absorve espontaneamente todas as que a precedem, em virtude da subordinação natural dos fenômenos correspondentes. A sã lógica, a lógica sadia, fica assim completa e, portanto, sistemática, logo que o desenvolvimento decisivo da sociologia faz surgir um método histórico, como a biologia havia instituído antes a arte comparativa, depois de a física ter suficientemente desenvolvido a observação e a experiência. Então, o que Augusto Comte está comentando aqui é que, em relação às várias ciências, não é? Em relação às várias ciências, nós temos a matemática, que faz induções, né? Tem uma observação direta, espontânea, não é? Nós quase não precisamos fazer observações detidas durante longo tempo, não é? Mas à medida que a gente passa da matemática e vai subindo na escala das ciências, nós temos uma complicação crescente, nós temos uma atividade cada vez maior em termos de indução, nós temos que pesquisar cada vez mais. E a pesquisa empírica, né, olhar a realidade, se dá de diferentes maneiras. Por meio da observação direta, por exemplo, a observação das estrelas e dos astros, a experimentação, né, a realização a reprodução em condições artificiais daquilo que nós consideramos que acontece na natureza, não é? A comparação biológica, não é? E a filiação histórica, no caso da sociologia, não é? À medida em que a gente vai seguindo essa sequência, o degrau acima incorpora os métodos dos degraus anteriores, não é? Então nós temos um aumento de pesquisas empíricas, né, fenômenos, realidades cada vez mais difíceis de serem pesquisadas, não é? E aí nós temos também o desenvolvimento de novas técnicas gerais apropriadas a cada uma das ciências. Bem, antes de seguirmos, Benedito Carvalho Barbalho de Menezes dá boa noite. Boa noite, Benedito, seja bem-vindo. É muito bom tê-lo aqui. Não é? Bem, continuando, uma feliz ignorância dispensa hoje o seu sexo, né, o sexo feminino, hoje em 1853, né? Uma feliz ignorância dispensa hoje o seu sexo das demonstrações filosóficas pelas quais o positivismo se esforça em convencer os homens de que não se pode aprender a raciocinar senão raciocinando, com certeza e precisão, sobre casos nitidamente apreciáveis. Olhem só essa frase. Não se pode aprender a raciocinar senão raciocinando. Nós não aprendemos a raciocinar fazendo discursos empolados sobre o raciocínio. Nós temos que pensar sobre questões específicas. Não é? Nós temos que usar a nossa inteligência para resolver questões específicas. À medida em que nós empregamos nossos atributos intelectuais para resolver questões específicas, nós aprendemos a raciocinar. Então a escala enciclopédica, além de indicar o aumento cada vez maior do conhecimento do ser humano sobre o mundo, não é? Além de indicar que nós nos aproximamos cada vez mais da realidade especificamente humana, em fenômenos que são cada vez mais difíceis de serem entendidos, mas que, por outro lado, são cada vez mais modificáveis, são cada vez mais passíveis de intervenção humana, não é? Além dessas características todas, além disso tudo, que já é uma montanha de coisa, não é? Quando nós passamos da matemática e vamos subindo em direção à moral, nós aprendemos cada vez mais a pensar mais e melhor.
não é? O desenvolvimento dos métodos específicos de cada uma das ciências significa também isso, que nós aprendemos a pensar mais e a pensar melhor por meio da aplicação da nossa inteligência sobre questões específicas e cada vez mais complicadas e de ordens superiores. Não é? Além de que nós só podemos aprender a raciocinar por meio do raciocínio, por meio do próprio pensamento, não é? Esse raciocínio tem que se dar por meio, em casos nitidamente apreciáveis, com certeza e precisão. Ou seja, para a gente aprender a pensar, nós temos que considerar questões que sejam claras, que sejam efetivamente passíveis de solução. Isso não quer dizer que nós não devamos considerar questões difíceis, complicadas, não é? Nós temos que considerar essas questões complicadas, mas em termos pedagógicos, não é, quando nós estamos realmente aprendendo, literalmente aprendendo, não é, quando tem um professor ensinando a um aluno, quando tem um pesquisador desenvolvendo novas técnicas, quando nós temos alguém apresentando uma questão para o grande público, né, nos jornais, na televisão e assim por diante, nós precisamos apresentar exemplos claros e decisivos, não é, por meio dos quais nós consigamos realmente raciocinar. Não é? É a partir da apresentação desses casos claros, não é, decisivos, que nós aprendemos a pensar, a raciocinar. E é a partir daí que nós podemos avançar, não é? Seja considerando outros problemas, né, no mesmo âmbito, seja avançando para ordens superiores de questões. Os que melhor sentem que toda arte deve ser aprendida pelo exercício, ainda ouvem os sofistas que lhes ensinam a raciocinar, ou mesmo a falar, raciocinando ou falando unicamente sobre o raciocínio ou a palavra. Ou seja, todos aqueles que realmente querem aprender a raciocinar, raciocinando, sempre tem que ouvir pessoas que querem ensinar a pensar, simplesmente falando sobre o pensamento. Não é? Em vez de pensar, há muita gente que simplesmente faz longos e pomposos discursos sobre o que seria o pensar. Não, a gente só aprende a pensar pensando. Não é? É que nem o cérebro é como um músculo, é como se fosse um músculo. A gente só fica forte aqui no músculo, no bíceps, se a gente fizer exercícios, se a gente utilizar. Fazer um discurso sobre o bíceps não torna a pessoa forte. Fazer um discurso sobre o pensamento não torna a pessoa capaz de pensar efetivamente. Mas, embora tenham ensinado a gramática e talvez a retórica, eles pouparam você pouparam pelo menos a lógica, o mais ambicioso dos 3 estudos escolásticos, não é? Lá na tradição na má tradição da Idade Média, não é? Graças a isso, a sua própria razão, a sua própria das mulheres, né? Felizmente cultivada sob o ensino do vosso querido Molière, não é? Na peça A Escola das Mulheres, né? Molière era um dramaturgo francês, né? Enfim, graças a isso, a sua própria razão, felizmente cultivada sob o ensino do querido Molière, pode logo avaliar as 2 outras puerilidades clássicas, não é? A gramática e a retórica. Fortalecida agora pelas convicções sistemáticas, você não estará em rir convenientemente dos trissotinos que quiserem ensinar-lhe a arte dedutiva, sem dela terem nunca feito eles próprios o mínimo uso matemático. Trissotinos são aqueles arrogantes faladores, né? Superficiais. Então, o que Augusto Comte está dizendo aqui o que Augusto Comte está querendo comentar aqui são referências indiretas, históricas, literárias, muito próprias à França. Para nós aqui no Brasil do século XXI fica um pouco
fica um pouco obscuro. O que Augusto Conte está dizendo é que qualquer pessoa com um pouco de estudo, né, de estudo enciclopédico, não é, aprendendo a raciocinar por meio do emprego do raciocínio, percebe com clareza a bobagem, a tolice, a superficialidade daquelas pessoas que querem falar sobre coisas que não conhecem e ficam só falando, em vez de tratar de verdade dos assuntos que supostamente abordam. Não é? Cada parte essencial do método positivo deverá sempre ser estudada, sobretudo na doutrina científica que primeiro a fez surgir. Não é? Então, cada um dos métodos positivos, né, a observação, a comparação, a filiação histórica, cada uma das formas de pensar, de raciocinar, né, os métodos são formas de raciocinar, de entender a realidade. Não é? Cada um desses métodos deve ser estudado naquela disciplina científica em que esse método surgiu. Então, a filiação histórica deve ser estudada na sociologia, a observação direta tem que ser estudada na astronomia, e assim por diante. O Gabriel faz um comentário: boa noite. Tecnicamente, só um pouquinho. Tecnicamente, o positivismo descartaria a maior parte das pesquisas realizadas atualmente na academia, correto? Um caso bem emblemático é a filosofia, tantos especialistas em Kant, Hegel, Parmênides, etc., sem que isso tenha qualquer utilidade para a sociedade como um todo. Mais ou menos, Gabriel, mais ou menos. No caso da filosofia, em certo sentido você está certo, né? Há longas pesquisas no âmbito da filosofia que são simplesmente são grandes discussões sobre detalhezinhos, sobre palavras, sobre vírgulas. Então isso aí realmente não tem muito valor em si mesmo, não tem valor mesmo. É dinheiro jogado fora. Dinheiro e tempo e recurso humano jogado fora. Mas há um aspecto, na filosofia, por exemplo, há um aspecto que tem que ser levado em consideração, há o aspecto da erudição. A erudição é necessária para a manutenção do conhecimento. Então é sempre importante nós termos eruditos em cada época, não é? Não pelas pesquisas de detalhezinhos, que enfim, é bobagemzinha, né? As revistas científicas, as chamadas revistas científicas da área de filosofia estão cheias de textos assim, né? São detalhezinhos mínimos ali que são explorados exaustivamente. Isso aí é porcaria mesmo, não é? Mas aquelas grandes avaliações, aquelas grandes explicações, aquelas interpretações históricas, biográficas, filosóficas, essas são importantes, não é? Em termos de história, em termos de filosofia, não é? Os eruditos são valorizados, são importantes. Eles têm um papel secundário, acessório, mas ainda assim é necessário nós termos os eruditos, não é? No âmbito das ciências de modo geral, isso é um pouco problemático, dizer que a maior parte é desprezível. Há muita coisa que é lixo no âmbito das ciências, de modo geral, das ciências sociais, das ciências naturais, há muita coisa que é porcaria mesmo, não é? Augusto Conte observava que, assim como em termos de riqueza nós procuramos cada vez mais acumular sem cessar riqueza, dinheiro, a ciência tem atualmente uma dinâmica de acumular cada vez mais conhecimentos, inutilmente. Não é? Uma parte de pesquisas é necessária para o treinamento dos pesquisadores, não é? Mas isso é uma questão de treinamento. Outra coisa são as pesquisas que se fazem indefinidamente, sem maiores objetivos, simplesmente porque as pessoas têm cargos profissionais e têm que justificar de alguma maneira seu dinheiro, né, seu salário. Então, aí realmente é muito problemático mesmo, não é? Enfim, bem, o nosso amigo Luiz Gustavo Mota dá boa noite.
Boa noite, Luiz Gustavo. Seja bem-vindo. Nós poderíamos dar continuidade aqui. O problema é que a próxima observação de Clotilde, não é, da mulher aqui no catecismo, vai ensejar uma longa observação de Augusto Comte que vai exigir, por outro lado, muitos comentários, não é? Então nós vamos ter que parar aqui a nossa leitura comentada. Na semana que vem, com um pouco de esforço, nós podemos concluir esta conferência. Então pararemos aqui a leitura comentada desta prédica e continuaremos no dia 23 de maio, terça-feira da semana que vem. Ok. Então, só insistindo, nós não vamos dar continuidade agora, porque os próximos comentários de Augusto Comte exigirão muitos comentários, muitas explicações, e aí nós não conseguiríamos concluir num horário adequado a leitura comentada, e aí o nosso sermão sobre a confiança também se estenderia demais. Então é por isso que nós estamos encerrando agora a nossa leitura comentada. Bem, vamos então comentar aqui, né, vamos aqui ao nosso sermão sobre a confiança, né, o sermão desta semana. Quando eu estava pensando, né, nesse sermão, eu pensei que seria um sermão bastante simples, bastante direto. Mas eis que, não é, refletindo, isso costuma acontecer na vida, né? Refletindo, eu fui tirando várias outras consequências, considerando outras observações de Augusto Comte, apresentei minhas anotações para alguns amigos, alguns conhecidos, e foram sugeridas outras observações ainda. O resultado é que o que seria aqui um comentário breve de 10, 20 minutos vai ter uma grande extensão, uma extensão razoável, e com um resultado muito interessante. Eu realmente gostei de considerar, de fazer as minhas anotações básicas sobre a confiança. Eu espero que após, seja depois em outros momentos, eu espero que vocês também gostem aqui dos nossos comentários sobre a confiança. Não é? Acho que vai ser muito interessante. Bem, a ideia da confiança, né, acho que não é difícil a gente perceber ou considerar que ela é Retomamos ali a transmissão no Facebook. Que bom. Que bom. Bem, eu acho que não é difícil, né, qualquer um de nós percebermos que a confiança é a base de todas as relações sociais. Na verdade, talvez não seja tão óbvio assim. Nós vamos comentar mais um pouquinho isso na sequência, então adiantando um pouco o argumento. Há sociedades em que a confiança não é um valor efetivo. Há sociedades em que as relações sociais são marcadas pela desconfiança. São marcadas pela desconfiança, né, em que as pessoas acreditam que os outros vão prejudicar uns aos outros. Isso é muito sério, isso é muito problemático, não é? Isso é muito problemático. Além de ser um problema empírico, né, de sociedades em que isso acontece, sociedades em que há guerra civil, por exemplo, o Brasil estava até alguns meses, mas ainda está um pouco nesse clima, né, de desconfiança generalizada,
não é? Nesse clima de desconfiança generalizada, é difícil, eu acho, concordar, por vezes, que a sociedade precisa, que a sociedade se baseia na confiança. Mas, além dessa questão empírica, há também o elemento de que muitas filosofias afirmam a desconfiança sistemática. Os materialistas são assim em particular. Os individualistas, não é? Todas as filosofias individualistas e materialistas são egoístas, não é? Afirmam que o ser humano, sendo egoísta, na verdade está querendo sempre trapacear uns aos outros, né? Então é uma afirmação da desconfiança, não é? E isso é muito problemático, Então, quando nós afirmamos que a confiança é a base da sociedade, isso é uma realidade empírica e uma realidade moral, é um ideal também, mas é uma realidade de fato, não é? Quanto menos confiança há na sociedade e quanto mais há filosofias que estimulam a desconfiança, não é? Quanto menos as pessoas confiam, mais difícil é manter a sociedade funcionando. Mais difícil é. Então, para nós termos uma boa sociedade, uma sociedade harmônica, nós temos que estimular a confiança e temos que estimular aquelas concepções e aquelas filosofias que valorizem o respeito mútuo, o auxílio, não é? E que, portanto, estimulem o altruísmo. Bem, então, isso é importante de qualquer maneira, para qualquer sociedade, para qualquer pessoa, mas, como esses meus comentários iniciais deixam muito claro, não é? A noção de confiança é fundamental para o positivismo. Ou, por outra, nós positivistas, a religião da humanidade, afirma com todas as letras que a confiança é fundamental. Ela está na base das nossas relações mesmo e deve ser valorizada. Por esses comentários iniciais também fica claro que a noção de confiança ela tem elementos objetivos e subjetivos. Né? Em termos objetivos, né, corresponde à forma, à cultura, ao padrão de comportamento que há numa sociedade. Não é? Se refere também à filosofia, às concepções filosóficas, né, que perpassam as sociedades. E aos aspectos subjetivos, não é? Em que as pessoas creem nas outras, em que um indivíduo tem a crença, não é? Tem a confiança de que os outros vão tratar bem, não é? Ou vão tratar mal. Não é? Então há uma questão de padrões de comportamento, né? De padrões de relacionamento, e também há uma questão de crença subjetiva das pessoas. Num primeiro momento, a gente poderia considerar que a confiança seria apenas subjetiva, apenas uma questão individual. Nós podemos definir basicamente, então, a confiança como a crença de que alguém ou alguma instituição merece respeito e apoio. Em certo sentido, a confiança se aproxima da noção de esperança, não é? Na confiança, nós esperamos, nós temos a esperança, não é, de que uma outra pessoa, um outro grupo, uma instituição vai nos tratar bem ou vai nos tratar mal. Geralmente a esperança tem um sentido positivo, né? Então, na confiança nós temos a esperança de que algo de bom vai acontecer quando nós tratarmos com outra pessoa, com outro grupo, com alguma instituição. Mas a esperança é mais abstrata e mais para longo prazo, né? Às vezes até mais indefinida ao longo do tempo. Já a confiança é mais concreta e mais de curto prazo, né? Na confiança nós consideramos pessoas específicas, grupos específicos, instituições específicas, né?
mas mais que apoio e respeito, não é? No caso da confiança, trata-se da crença de que em determinado âmbito da vida, não é? Nós podemos confiar no julgamento e nas ações tomadas por outras pessoas ou por outras instituições. Não é? Nós acreditamos na confiança, desculpem essa interrupção, que nós tivemos problemas aqui com a internet e aparentemente houve um problema também no YouTube. No Facebook parece que está tudo bem, no YouTube também parece que está tudo bem. É por isso que eu parei, estou olhando, né, só conferindo se a transmissão está funcionando. Bem, prossigamos, né? Então vejam, na confiança nós temos a crença de que a respeito de algum aspecto da vida, não é, alguém ou alguma pessoa, alguém ou alguma instituição vai agir de determinada maneira e que essa ação e esse pensamento nós podemos acreditar na boa fé, na correção, na validade desse pensamento e cremos que as ações decorrentes dessas ideias serão benéficas ou serão o mínimo danosas a nós, não é? Então, essa concepção já passa, né, indica que desse aspecto subjetivo nós pulamos para um aspecto objetivo, não é, para um aspecto objetivo e para um aspecto coletivo, não é? Quais exemplos, quais situações concretas, né, em que nós confiamos nas ideias de outra pessoa, nós confiamos nas ações de outras pessoas. Todos nós confiamos que um matemático, quando explica lá o teorema de Pitágoras, nós confiamos que o matemático entende o teorema de Pitágoras e que a solução que ele apresenta para o teorema de Pitágoras corresponde à realidade. Ou um físico, quando um físico fala lá que na equação de Einstein E igual a mc ao quadrado, nós confiamos que esse físico saberá explicar, ou pelo menos nós confiamos que ele entende os raciocínios, não é, que conduzem e que resultam em E igual a mc ao quadrado. Não é? Nós confiamos. Então nós confiamos nas ideias dos outros. Não é? Em outros exemplos, nós confiamos, quando nós somos crianças, nós confiamos como filhos, como crianças, que as nossas mães agirão bem para nós, não é? Que elas cuidarão de nós, não é? Que mesmo quando as mães brigam e reclamam, não é? Elas estão brigando e reclamando porque nos amam e porque mesmo a briga, mesmo a reclamação terá um efeito positivo sobre nós. Não é? Então nós confiamos no julgamento das mães e nós confiamos nas ações concretas tomadas pelas mães. Ou no caso dos médicos, a mesma coisa, no caso de professores e assim por diante. Não é? Nós podemos multiplicar os exemplos. Nós deveríamos ter confiança nos nossos governantes, não é? Que as ideias que os governantes têm são boas e que as ações tomadas pelos governantes também seriam boas. Infelizmente, nas últimas décadas, a confiança, por exemplo, nos governantes tem diminuído. Não é? Nós consideramos que as ações, que os pensamentos, que as ideias manifestadas pelos governantes não são dignas de crédito e nós consideramos que as ações dos governantes não serão benéficas para nós. Não é? Então isso vai diminuindo a confiança. O Gabriel pergunta ali, o canal do YouTube por acaso caiu aí? Para mim não. Para mim o YouTube parece que está bem.
mas eu não consigo avaliar, não tenho como avaliar a recepção do outro lado, de quem está assistindo, né? Aqui eu estou vendo tudo funcionando direitinho do meu lado, né? Ai, a internet às vezes é problemática. Nós confiamos na internet, mas às vezes ela não dá o outro lado, né? Bem, eu farei aqui uma pequena, não é uma interrupção na minha exposição ou na discussão sobre a confiança, eu vou interromper o raciocínio que eu tinha elaborado para apresentar os comentários que o nosso amigo Hernani fez sobre a confiança. São comentários tão interessantes, tão claros, tão explicativos, tão didáticos, que eu basicamente peguei os comentários dele, fiz uma pequena edição, não é, para diminuir um pouquinho, só um pouquinho o tamanho. Então eu vou ler um pouco aqui os comentários do Hernani, né? Eles vêm bem aqui a propósito da nossa exposição. O tema da confiança, ele deriva do conjunto inteiro do dogma positivo, não é? Então, a concepção do dogma positivo, que nós acabamos de ver, né, um pouquinho na leitura comentada do Catecismo Positivista, o conjunto do dogma, ele inspira, ele desenvolve a noção de confiança. Uma das consequências fundamentais do dogma positivo, né, da concepção de conhecimento da realidade, é exatamente a inspiração da confiança. Não é? Então, o que o Hernani comenta? Né? Se a base da nossa confiança reside na fé demonstrável, segundo a qual a humanidade habita um mundo em que os fenômenos quaisquer seguem leis apreciáveis, é precisamente essa confiança que haverá de nos conferir toda a segurança emocional necessária à nossa harmonia mental nas relações humanas. Então, como o dogma positivo, o dogma fundamental do positivismo, afirma que nós podemos conhecer as leis naturais, e as leis naturais são passíveis de conhecimento e permitem a regularidade do conhecimento e, portanto, permitem regularizar a nossa conduta, nós podemos ter clareza, não é, de que as nossas ações e o mundo oferece um espetáculo racional, mais ou menos apreensível pelo ser humano, e essa concepção de leis naturais permite que o ser humano tenha um comportamento regulado. Então, tanto o espetáculo que se apresenta para o ser humano, quanto a possibilidade de regularizar, não é, de desenvolver da melhor maneira a nossa conduta, isso cria em nós a segurança, a confiança, não é, de que nós teremos a serenidade mental, intelectual, afetiva, não é, para nossas ações. Então, a concepção fundamental do dogma, né, do conhecimento da realidade, ele nos inspira diretamente uma confiança no ser humano, na realidade, não é, e na ação humana de modo geral. Carl Sagan falava do mundo assombrado pelos demônios. O que é esse mundo assombrado pelos demônios? É um mundo em que se imagina que tudo pode acontecer, em que qualquer coisa acontece de qualquer jeito. Esse mundo, né, assombrado pelos demônios, longe de favorecer a confiança no que quer que seja, não é? Esse mundo assombrado pelos demônios apenas faz a nossa mente mergulhar nas mais delirantes e antipáticas possibilidades, todas elas tornadas igualmente plausíveis. Não é? Se o mundo não tem regras, se não existem leis naturais, qualquer coisa vale, qualquer coisa acontece. Então o mundo se torna assustador, se torna terrível. Bem, o dogma das leis naturais afirma exatamente o contrário, que o mundo é passível de conhecimento e que o mundo é previsível.
dentro de limites, evidentemente. Isso gera serenidade moral, intelectual e prática. Einstein sugeriu que a natureza nunca deixa de se dar a conhecer pela humanidade. Então, cada um de nós pode confiar na natureza, assim como nós confiaríamos em alguém radicalmente honesto. Essa fé na regularidade dos fenômenos corresponde à mais longínqua referência a que podemos levar o conceito de confiança. Além disso, o psicoterapeuta Carl Rogers expressou o mesmo pensamento em termos fetíchicos. Não é? Roger afirmou que os fatos são nossos amigos. Não é? Se um amigo é alguém que é fundamentalmente digno de confiança, nada nos impede de dizer inversamente que o que é digno de confiança é nosso amigo, não é? Então é uma aplicação do fetichismo à noção de confiança, olhem só. A transparência que fundamenta as relações fraternas entre os homens não é um sentimento que precisa ser procurado e desenvolvido apenas no interior da ordem moral. Então, ao contrário, essa transparência, não é, das relações fraternas, essa transparência, ela é desde sempre, o tempo todo, exemplificada e robustecida por uma concepção já sugerida pela ordem física e pela ordem lógica. Então, com o dogma das leis naturais, o mundo se oferece espontaneamente à humanidade. Como sistematicamente as pessoas se propõem a fazê-lo, né, guiadas pelo altruísmo. Assim, o mundo vem nos prover do mais recuado exemplo físico e lógico de tudo aquilo que nós devemos ser e desenvolver moralmente. Além disso, há um contraste radical entre o conceito teológico e o conceito positivo de confiança. A teologia, ela nos convida, ou melhor, ela nos intima a confiar cegamente em um ser que, não é, exceto se a gente considerar a priori que ele é todo bom, não é? A teologia nos intima, nos obriga a confiar em um ser que não pode nunca ser, nós não podemos nunca deixar de considerar que esse ser todo-poderoso é o responsável direto por todas as nossas misérias, não é? E as nossas misérias, além disso, sempre têm que ser consideradas como obedecendo a um motivo maior que nós nunca entendemos qual que é esse objetivo maior. A teologia, essa mesma teologia, ela também não hesita em pôr sob suspeita, ou seja, em desconfiar, em difamar toda a humanidade, declarando que o homem que confia no próprio homem é maldito. E não importando isso, quais possam ter sido as maiores e as mais numerosas provas reconhecíveis e decisivas de sua inconfundível e eterna benevolência para com todos os filhos do próprio homem. Então a teologia nos obriga a confiar em um ser que não merece a confiança. E, inversamente, a teologia maldiz todos os homens que confiam nos próprios homens. A teologia maldiz a própria humanidade. Esses comentários que eu mais ou menos li, aqui as hesitações na minha leitura é porque o Hernani foi escrevendo, eu mais ou menos copiei e colei, né? Que esses comentários aqui que eu mais ou menos li foram os comentários do Hernani, foram comentários tão profundos, tão brilhantes, que eu preferi mais ou menos copiar e colar, em vez de só sistematizá-los, né? Na versão que eu porei no meu blog, né, para dar publicidade, eu vou literalmente recortar e colar, né, sem maiores edições, não é? Bem, então, retomando aqui as minhas observações.
A confiança, para a gente confiar em alguém, a gente tem que ter comportamentos práticos reiterados. Para a gente confiar, a confiança é uma crença íntima nossa em outras pessoas ou nas instituições. Mas para que as pessoas e as instituições sejam dignas da confiança, é necessário não a crença de um ser humano para os outros, mas é necessário uma série de comportamentos concretos das pessoas e das instituições em relação aos outros. Nós precisamos, então, comportamentos práticos reiterados. Nós precisamos de honestidade. Nós temos que falar aquilo em que a gente acredita. E aquilo que a gente acredita, a gente fala. E aquilo que a gente fala é aquilo em que a gente acredita. Claro que, vez ou outra, a gente conta uma mentirinha ou uma mentira, não é? Mas, de modo geral, nós temos que considerar que o que a gente fala corresponde ao que a gente pensa e ao que a gente sente, e que as nossas ações correspondem aos nossos sentimentos e às nossas ideias. Então nós temos que ter uma questão de honestidade, nós temos que ter coerência dos comportamentos, não é? Coerência dos comportamentos em relação aos sentimentos e às ideias, não é? Nós temos que ter uma coerência dos comportamentos entre si ao longo do tempo, né? Os comportamentos devem ser mais ou menos os mesmos ao longo do tempo, ou em face das mesmas situações, nós temos que agir mais ou menos sempre da mesma maneira, não é? E sempre mais ou menos com as mesmas justificativas, mais ou menos com os mesmos sentimentos, não é? Nós temos que ter coerência das ideias e dos valores ao longo do tempo. Enfim, nós temos que ter essas várias coerências, não é? Não é que a gente não possa variar, não é que a gente vai ser um robozinho mecânico, mas nós temos que ter essa consistência ao longo do tempo, não é? Nós temos que ter ideias, não é, que se mantenham ao longo do tempo, nós temos que ter sentimentos que se mantenham ao longo do tempo, ou sentimentos que se melhoram ao longo do tempo, e temos que ter comportamentos adequados a essas ideias, a esses sentimentos, e comportamentos que vão se mantendo ao longo do tempo. Bons comportamentos, especificamente. Não é? Então, disso tudo, né, a gente tem aí uma das consequências do viver às claras. Augusto Comte afirmava que todos nós temos que viver às claras. O que significa o viver às claras? Né? Ele tem dois sentidos, pelo menos. Um é um sentido de publicidade. Nós temos que viver dando publicidade aos nossos atos, né? As pessoas têm que ver como a gente age. As outras pessoas, né, têm que ver como a gente age. As outras pessoas têm que saber o que a gente pensa, não é? As outras pessoas têm que saber o que a gente sente. Então é uma questão de publicidade. Não é? Essa publicidade não é total. Nós temos nosso âmbito da intimidade, temos nossas famílias e assim por diante. Mas, de modo geral, nossas ações têm que ser públicas. Nossos familiares, nossos amigos têm que saber o que a gente pensa, como é que a gente age, não é? Na grande sociedade, na pátria, não é? Nossos concidadãos têm que saber como é que a gente pensa, como é que a gente sente, como é que a gente age. Então é uma questão de publicidade. Esse é o primeiro sentido do viver às claras. É o sentido público, na verdade, né? O sentido mais básico do viver às claras é um sentido moral, né? Que é aquele em que nossos comportamentos, nossas ações, nossas condutas devem ser sempre passíveis de serem justificadas publicamente. Mesmo aquelas ações feitas reservadamente só para nós, ou entre dois amigos, entre casais, ou no âmbito da família, em âmbitos mais reservados, todas as nossas ações, todas as nossas condutas devem ser passíveis de justificação pública, não é? Devem ser passíveis de serem apresentadas
com clareza para o grande público e defendidas com clareza perante o grande público. Não é? Então, a confiança exige o viver às claras. E, inversamente, o viver às claras estimula a confiança. Sem a publicidade dos atos, não é? E sem a correção moral dos atos, não é? É impossível a gente confirmar, não é? A gente verificar e confirmar a coerência e a constância dos nossos comportamentos. Não é? A religião da humanidade, ela estabelece que o dever de simpatia implica uma postura geral de boa vontade de todos para com todos. Não é? A religião da humanidade estabelece o dever da simpatia. E o dever da simpatia, ele estabelece uma postura geral de boa vontade de todos para com todos. Essa boa vontade, por sua vez, ela implica uma boa fé generalizada. Uma boa fé generalizada equivale a uma confiança generalizada, não é? Se nós nós partimos do princípio de que todos agem em princípio de boa fé, não é? São todos altruístas, todos agem de boa fé, nós temos uma confiança básica no ser humano. Não é? É essa concepção, né? Essa confiança generalizada, essa boa fé, essa presunção generalizada de boa fé é uma das consequências, não é, da lei mãe da filosofia primeira. Qual que é a lei mãe da filosofia primeira? Não é? É o formular a hipótese mais simples, mais estética e mais simpática que comporte os dados disponíveis. Então a hipótese mais simpática corresponde sempre, em princípio, à confiança, à boa-fé, ao altruísmo dos demais. Hoje nós não estamos tendo sucesso. Hoje nós não estamos tendo sucesso na transmissão. A internet está falhando. No YouTube pifou aqui. Encerrou automaticamente por algum motivo aqui a nossa transmissão. Então vamos dar continuidade, né? Estamos nos aproximando do final, mas vamos dar continuidade aqui somente no YouTube, no Facebook. Bem, a presunção, não é, de boa fé, de confiança, de altruísmo de todos, então corresponde à parte da hipótese mais simpática, de todos para com todos, né? De nós em relação aos demais. Mas, inversamente, como nós dissemos, a confiança tem que ser comprovada e merecida na prática. Não é? Assim como nós pressupomos ou devemos pressupor que os outros merecem a confiança, nós devemos agir de maneira a merecer a confiança dos demais e os demais têm que agir de maneira a merecer a nossa confiança. Não é? Então é uma questão, é um dever moral confiar nos demais, mas inversamente também é um dever moral nós merecermos a confiança alheia. Não é? Se não houver essa contrapartida, o mecanismo da confiança não se verifica. Não é? O que nós temos aí é desconfiança e ingenuidade. Não é? Nós precisamos que os dois lados se conectem. Não é? Então, de novo, os atributos que permitem desenvolver a confiança são pelo menos estes, né? A honestidade, a coerência, a constância ou a consistência e a publicidade. Aquele que deixa de merecer a confiança dos outros tem que tratar de reconstituir essa confiança, agindo de maneira adequada. Então, assim como nós devemos sempre partir do pressuposto que os demais merecem a confiança, os demais têm que confirmar
essa crença. Se eles não confirmarem, se eles forem dignos da desconfiança, bem, eles têm que agir de tal maneira a reverterem essa desconfiança. E aí, nesse caso, é claro que o esforço é daquele que perdeu a confiança, não daquele que teve a sua crença traída, não é? Ou frustrada. Como nós comentamos no início, a confiança abrange aspectos mais diretamente sociais e objetivos. Como nós observamos antes, há confiança diretamente nas instituições, na ciência, no Estado, nas igrejas, nas escolas e assim por diante. Diferentes sociedades, diferentes filosofias, diferentes modos de entender a realidade estimulam mais ou menos a confiança nas pessoas ou nas instituições. Eu pensei aqui em 4 exemplos. 4 exemplos que são interessantes ou importantes de serem citados. O primeiro é na China histórica, antes da Revolução Comunista, antes do nacionalismo, né? Então da China até o século XIX, ou até o início do século XX. Nessa China havia uma crença generalizada e espontânea no governo. As pessoas, os chineses, confiavam basicamente no governo. Claro, havia momentos de crise, havia momentos de queda de dinastias, mas de modo geral os chineses acreditavam no governo. Não é pura e simplesmente. Não é pura e simplesmente, mas enfim, acreditavam, tinham boa vontade, tinham confiança. Não é? O segundo exemplo é invertendo a confiança, né, ou estimulando a desconfiança, né, a teoria política ocidental, herdando a concepção monoteísta e teológica, não é, de que qualquer crítica ao governo é uma sublevação herética ou quase herética, não é? A teoria política ocidental tende a consagrar a revolta sistemática como sinal de afirmação da liberdade. Então, a teoria política ocidental tende a afirmar que a desconfiança sistemática, dos cidadãos em relação ao governo é o melhor sinal de liberdade. Isso não faz sentido, né? Bem vistas as coisas. Terceiro exemplo, não é? Da mesma maneira, né, então a teoria política ocidental, herdando uma concepção que é absolutista e monoteísta, a teoria política ocidental tende a considerar que a liberdade é a ausência de qualquer parâmetro, ou seja, que a liberdade é anárquica ou caprichosa. Então, que a liberdade pressupõe a ausência de confiança, que a liberdade é a capacidade de nós fazermos o que nós quisermos, independentemente dos demais. Então, é uma concepção de liberdade que é pela desconfiança, o que desconsidera pura e simplesmente a noção de confiança. Não dá assim. O quarto exemplo consiste na sistematização dessas concepções da teoria política ocidental, não é? De que maneira? Da seguinte maneira: a metafísica, a teoria política ocidental contemporânea é profundamente metafísica, não é? A metafísica consagra a concepção de que todos os poderes e daí todas as instituições são imerecedoras de confiança. Não é? A metafísica, não é? E de novo, a teoria política ocidental é profundamente metafísica. Então a metafísica considera que todos os poderes, poder político, poder econômico, poder espiritual, tudo que é poder merece a desconfiança, na verdade até merece o desprezo. Não dá assim, não tem sociedade que vá para frente assim, né? Então, insistimos, né?
A metafísica, com seu caráter corrosivo, é sempre completamente contrária à confiança. O Gabriel comenta, o liberalismo, por exemplo. Sim, o liberalismo, por exemplo. Mas não somente o liberalismo, o marxismo, a filosofia pós-moderna, Rousseau, sem dúvida, mas também Michel Foucault, os pós-modernos, né, de modo geral, o feminismo identitário, não é? Todos eles afirmam que não dá para confiar em nada. Bem, mudando um pouco de âmbito, nós podemos, a partir do positivismo, né, o positivismo, além de estabelecer o dever básico de confiarmos nos demais, né, de considerarmos a boa-fé dos demais, lembrando que essa boa-fé tem que ser confirmada sempre na prática, não é? Ter a contrapartida da confirmação prática, não é? O positivismo distingue vários tipos de relações sociais e, a partir disso, o positivismo estabelece várias direções da confiança, não é? Então nós temos o sentido horizontal, né? A confiança entre iguais, entre amigos, entre cônjuges, não é? Entre concidadãos, não é? Entre correligionários. Nós temos um sentido vertical, não é? De cima para baixo, não é? Em que quem ocupa um poder confia nos seus subordinados, confia que os subordinados agirão com boa fé, de boa vontade, obedecerão e assim por diante. E nós temos uma relação vertical de baixo para cima, em que os subordinados, em que os cidadãos confiam que seus líderes, seus chefes, seus superiores respeitarão quem está embaixo e agirão de maneira correta, de maneira consequente, de maneira altruísta e assim por diante, não é? O sentido horizontal da confiança é o que a gente pensa no dia a dia, é bem básico. O problema fundamental no Ocidente é o sentido vertical, e em particular o vertical de baixo para cima. Não é nem o de cima para baixo, é de baixo para cima. O grande problema concreto no Ocidente atualmente, seja por diversos motivos empíricos, seja por uma questão de teoria política, metafísica, não é? No Ocidente nós temos uma desconfiança generalizada de quem está embaixo para quem está em cima, não é? Bem, a gente pode também considerar que a confiança tem um sentido restrito e um sentido ampliado. Como que é isso, né, de sentido restrito e sentido ampliado? Augusto Comte observava que todo ser humano, todo cidadão, tem uma dupla atividade, não é? Todo cidadão tem uma dupla atividade. Cada cidadão tem sua profissão específica, sua atividade específica mesmo, né? E tem sua atividade geral, propriamente como cidadão. Então, cada indivíduo, por assim dizer, tem sua atividade como profissional, como trabalhador, e tem sua atividade como cidadão. Bem, cada uma dessas perspectivas, né, gera um tipo diferente, um sentido diferente da confiança. Na medida em que nós somos trabalhadores, somos profissionais, não é? Nós temos aí um sentido restrito. É a confiança nas atividades específicas e limitadas de cada um. Não é? É a confiança que nós temos nos médicos que nos atendem, nos professores que nos ensinam e assim por diante. E é o sentido ampliado, não é? É a confiança em geral que nós depositamos em alguém, em alguma instituição. Não é a confiança em geral que cada um de nós tem no sacerdócio positivo, é a confiança que nós temos em nossos líderes políticos. Às vezes os líderes não merecem confiança, não é?
Mas, felizmente, no Brasil, os atuais líderes merecem um pouquinho mais de confiança. Não é? O Gabriel comenta ali, a confiança por medo não é confiança, é? Acho que vale a pena comentar. Pois é, acho que confiança por medo não é confiança mesmo, medo é medo. Essa é uma observação importante, Gabriel. Realmente, a confiança exige a liberdade. Boa observação. A confiança exige a liberdade. Deixa eu anotar aqui para comentar depois. A liberdade e a autonomia. Não é? Se nós somos obrigados a confiar em alguém, nós não confiamos. Nós obedecemos por medo, não é? Por medo de punição, não é? Então, medo não gera confiança. Liberdade, autonomia, isso sim gera confiança. Realmente, isso realmente vale a pena comentar. Obrigado pela pergunta. Realmente vale a pena. Bem, então nós temos aí, a par, né, da atividade dúplice, por assim, do ser humano, né, de cada servidor da humanidade, em que nós somos profissionais e somos membros da humanidade, não é? Nós temos uma confiança restrita e uma confiança ampliada. Não é? E por fim, né, ficar claro, né, que há um sentido diretamente político da confiança. Político no sentido de polis, né, de vida coletiva. Não é? No sentido de que toda função social sempre se baseia na confiança. Ou seja, toda atividade humana, pelo menos toda atividade legítima, toda atividade que pode ser vivida às claras, não é? Toda atividade que pode ser vivida às claras, que pode ser justificada publicamente, toda função social sempre se baseia na confiança. E então, a plena responsabilidade dos atos e do cumprimento das funções sociais baseia-se na confiança, não é? A confiança permite, não é, que cada um dos servidores da humanidade, seja de servidores de âmbito público, seja de servidores de âmbito mais privado, mais reservado, não é? A responsabilidade das ações de cada um dos servidores da humanidade, essa plena responsabilidade baseia-se sempre na confiança. Ou, inversamente, se nós não confiarmos de verdade nos servidores da humanidade, esses servidores não serão plenamente responsáveis, não serão plenamente responsabilizáveis. Não é? Então, de novo, a confiança nos demais exige sempre a contrapartida da confirmação dos motivos que nos levam a confiar nos outros. Por isso que são deveres mútuos. Não é? A crença da confiança tem o dever inverso de confirmação dessa crença na confiança. A confirmação da crença da confiança significa a responsabilidade ou a responsabilização dos demais. Não é? E só para concluir, nós temos aí que quanto maiores as responsabilidades, maiores os poderes necessários. Não é? Maiores os poderes necessários. Bem, era isso que eu queria comentar sobre a noção de confiança. Até onde eu sei, Augusto Comte não elaborou nenhuma teoria, nunca sistematizou a teoria da confiança, não é? Nunca considerou seus vários elementos, suas várias contraposições e assim por diante. Por outro lado, toda a obra de Augusto Comte, especialmente na fase religiosa, toda a obra de Augusto Comte apresenta inúmeras
observações sobre a confiança, especialmente essas últimas observações que nós fizemos, no sentido de que a plena responsabilidade exige a confiança, e também o comentário fundamental que nós fizemos no sentido de que a confiança é a base das relações sociais, né, no sentido um pouco mais amplo. Então, não apenas Augusto Comte não formalizou uma teoria da confiança, como nenhum dos discípulos de Augusto Comte anteriores a nós formulou essa teoria. Na verdade, nós não formulamos, nós somente sistematizamos as várias concepções de Augusto Comte e aplicamos a alguns casos específicos, desenvolvemos algumas concepções aqui e ali. Não é? Então, essa reflexão sobre a confiança é uma modesta contribuição, né, para a filosofia moral e para a filosofia política a partir do positivismo. Nós não temos nada de verdadeiramente inovador, nós somente sistematizamos, não é, vários elementos que estavam dispersos e organizamos num corpo mais ou menos coerente, não é, ao longo de algumas páginas. Eu espero que vocês tenham gostado, não é? Eu achei realmente interessante essas reflexões sobre a confiança, não é? Com inúmeros desenvolvimentos inesperados à medida que nós íamos refletindo, né? E desenvolvimentos realmente interessantíssimos, por exemplo, com a colaboração do Hernani, né? Que nós mais ou menos lemos antes. Espero que tenham gostado da prédica de hoje. Após 3 semanas de ausência, conseguimos retomar hoje. Infelizmente tivemos essas várias interrupções do sinal da internet, né? Wi-Fi aqui, então, enfim, não aconteceu alguma coisa que ficou pifando o sinal. No YouTube, a nossa exposição parou já há uns 15, 20 minutos, e espero que o sinal tenha se mantido um pouco mais estável aqui no Facebook. Enfim, espero que tenham gostado, espero que aproveitem. Estamos à disposição para conversar, comentar, tirar dúvidas, explicar, desenvolver. Hoje não, porque já é noite e temos que descansar. Mas amanhã, depois de amanhã, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 80 anos, estamos sempre à disposição, não é? Os verdadeiros positivistas estamos sempre à disposição de todas as pessoas imbuídas de boa fé, de boa vontade, que queiram entender, conversar, explicar, até mesmo debater, não é? Curtam, compartilhem, sugiram, indiquem, compartilhem, se inscrevam no canal, não é? Então espero que todos e todas tenham uma boa noite, um bom descanso e até a semana que vem na nossa nova prédica positiva. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Até logo!